vida, né? Há dias difíceis. E Neemias é um personagem bíblico, ou seja, na história do povo de Israel, um homem que estava no cativeiro, no segundo cativeiro que Israel sofreu, ali perto do ano 465 até 424 a.C. E ele, fora de sua terra, lá na cidade de Suzã, ele procurou notícias das pessoas que vinham de lá. E quando ele buscou as notícias, ele ficou sem chão. Ele recebeu as piores notícias. Então, se já havia uma perda para ele, que era estar fora da cidade, sendo escravo em outra terra, ali servindo ao rei, mas sem liberdade para isso, agora ele recebe a notícia de que a cidade de onde ele veio, aquela cidade instituída por Deus, preservada, que guardava a identidade de povo de Deus, povo de Israel, essa cidade estava agora destroçada, estava sem muros, estava com as portas queimadas, ou seja, a chance de retornar à vida normal era cada vez mais distante. E Neemias entra numa tristeza. E filho de Deus é assim, quando se entristece com Deus, se alegra com Deus. E nessa tristeza ele abriu o seu coração e diz o livro de Neemias que ele fez uma oração. E assim, fazendo essa oração, ele colocou diante de Deus todo o seu lamento. E Deus é o Deus que nos socorre, que nos escuta, que nos ouve, que tem resposta e tem propósito por todas as coisas mais que acontecem na nossa vida. Em todas as coisas mais ou boas na nossa vida, Deus tem propósito. Apesar de parecer perda sobre perda, Neemias estava vivendo o propósito divino. Difícil de acreditar, mas era verdade, porque o nosso Deus diz a palavra dele que é ele quem tem os bons pensamentos sobre nós. Ele que sabe os propósitos, ele que sabe o caminho, a vereda por onde devemos andar. A palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele tem essa direção. E assim Neemias fez. Neemias estava numa situação que ele precisava confiar naquela oração. Mas a tristeza invadiu o coração dele. Isso foi cerca de dezembro, novembro. E quando chegou meses após, perto de março e abril, quando ele estava servindo o rei, e havia muitas exigências para se servir ao rei, era preciso estar bem disposto, limpo, pronto. A tristeza no semblante de Neemias ficou visível. E o rei Artaxerxes pergunta a Neemias o que está acontecendo. Ele, então, revela, diz que ele está entristecido pelo que está acontecendo na sua cidade. E ali naquela conversa ele recebe liberação para ir até a sua cidade e ajudar na reconstrução. Isso já é um fato inusitado. Neemias, então, recebe autorização do rei para ir em poucos dias ajudar na reconstrução. Por que isso é importante? Porque isso é preservar a cidade de outras invasões. Interessava ao rei também que aquela cidade conquistada não fosse tomada por outros. E o rei acha importante que ele vá. E ele aproveita a oportunidade. Como é importante quando a gente se coloca diante de Deus e prepara o nosso coração. Ele, então, vê a oportunidade e está pronto na oportunidade. Vai pedir ao rei cartas de apresentação para que ele tenha livre passagem, mas também para que ele leve material para que isso aconteça, porque se as portas estão queimadas, onde tem material para se fazer novas portas? Vai demorar mais. Então, já que ele precisa ir com um prazo até a cidade retornar, ele precisa levar as coisas prontas. Veja que a mente de Neemias está pronta, ela é estratégica e ela consegue rapidamente, dentro da oportunidade, se articular. Mas nem todo mundo é assim, né? Às vezes a gente perde a noção de onde nós estamos e como vamos sair da situação. Mas eu quero lembrar
que quando nós oramos a Deus, o próprio Deus interage conosco nesse período, não é apenas uma sessão de desabafo, como numa conversa em que apenas Deus escuta e não se manifesta. O próprio Deus, sobrenaturalmente, ele nos conduz nas nossas próprias palavras, trata do nosso coração, prepara a nossa disposição, ainda que nós não percebamos. Então, a melhor coisa que Neemias faz, porque ele era sintonizado com Deus, no seu serviço, no seu dia a dia. Ele estava longe da cidade, mas ele procurava a informação. E ele estava longe da cidade, mas ele já tinha estratégia de como chegar e voltar rápido. Era preciso ter uma passagem livre e era preciso ter um material pronto para executar a obra do muro e a colocação das portas da cidade. Mas muros na cidade significa limite, significa proteção, significa resguardar a identidade, os direitos daquela cidade. Então, isso interessava muito ao povo de Deus. E assim Neemias faz. Neemias vai em direção àquela cidade para restaurar. Nós vimos isso essa semana nas cenas da tomada do Talibã ali no Afeganistão, a importância dos muros de contenção ali do aeroporto. Nós vimos pessoas aglomeradas, mas que não passavam. O muro é uma coisa importante quando se trata de limite de nações, de limites em que pessoas podem invadir ou não. Também nós vimos as notícias que a Grécia e outros países também levantaram seus muros de contenção para que não houvesse os refugiados em grandes proporções. Então, nós estamos vendo a invasão de outras nações. Então, nós estamos vendo que muro para uma nação tem finalidade no seu próprio interior. Também é assim quando nós sabemos que somos povo de Deus, nós temos identidade espiritual. Nós precisamos preservar a nossa identidade pessoal. Nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo, onde o Espírito Santo habita. Nós precisamos ter um cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, onde Deus se revela e nos instrui. Como é importante, é necessário termos essa divisão, sabermos cuidar dos limites. Por quê? Porque uma interferência, uma liberdade indevida destrói a cidade, corrompe a cidade. E é bom lembrar que se o povo de Deus estava em cativeiro, e Neemias tinha ido para cativeiro lá naquela cidade de Suzã, é porque justamente o povo se corrompeu com ídolos, se corrompeu com pecado, e a palavra de Deus é muito clara em Deuteronômio 4, de 25 a 27. Deus diz isso, que se o povo não obedecesse, não se corrompesse na sua aliança com ele, no seu pacto com ele, que Deus então espalharia pela face da terra. E Neemias está vivendo esse tempo, mas aquele primeiro sinal, aquela oportunidade de refazer a sua identidade. Neemias escuta essa possibilidade de retomar a cidade como retomada do seu povo, da sua identidade, também do conserto e da comunhão com Deus. Quando nós estamos vendo Deus se mover, é bom que a gente some forças com Deus. Neemias volta à cidade e lá ele busca com cautela pessoas que estão no mesmo propósito que ele. Mas, por conta dele chegar com cartas e material para essa função, as pessoas que estão como governadores ali de Samaria, essas pessoas não recebem bem, são estrangeiros, e a gente tem ali os zoronitas, a gente tem o amonita, o árabe, nós temos essas pessoas que se levantam, porque Sambalate, Tobias, Gessem, e também mais uma pessoa que nós vamos ver, um total de 4 que se colocam no registro bíblico. Ele vai receber oposição, ele vai receber a zombaria, chega um momento que ele está angustiado das afrontas que ele recebe enquanto trabalha. Então, ele tem oposição política, ele tem deboche, ele tem zombaria, isso nos afeta. A gente acha que não, é importante a gente manter a nossa ação independente do que o outro diz,
mas nós somos humanos, a nossa vida emocional, ela se afeta. E o povo que está ajudando Neemias a construir o muro começa a ficar abalado, porque eles estão vendo que o tempo é curto, muito serviço para fazer, e, ao mesmo tempo, eles estão pressionados. E essas pessoas que estão pressionando, zombando, elas começam a fazer planos de entrar e se confundir e fazer uma grande confusão, ou seja, arquitetam uma grande confusão. Mas o nosso Deus é Deus que revela. E chega até Neemias a informação de que há essa intenção. E Neemias, então, imediatamente ele ora, clama ao Senhor. Nós podemos ver isso no capítulo 4 e no verso 9. Ele faz uma oração pedindo a Deus, que Deus o escute, que Deus intervenha. Mas, ao mesmo tempo, ele age, ele toma o reforço, ele chama as famílias para estarem ocupando aqueles lugares que estão mais vazios, esvaziados. E quando os opositores percebem que a estratégia não vai dar certo, ou seja, eles não vão poder executar o que eles queriam, fazer uma confusão e enfraquecer, eles se frustram. E o próprio povo que estava cansado e estava amedrontado, esse povo ouve a voz de Neemias e obedece. Passam a ficar atentos e a vigiar. Interessante que Neemias está fazendo exatamente aquela orientação que Jesus disse lá em Mateus 26, 41. Ele disse, vigiai e orai. Ou seja, atitude e sintonia com Deus. Atitude e comunhão com Deus. Atitude e coração aberto para Deus. Porque é na oração que Deus nos fortalece, é na oração que Deus nos instrui, é na oração que Deus nos conduz. Parece até que a gente está falando sozinho, mas não, o nosso Deus interage. Nosso Deus é espírito, ele toca no nosso espírito, ele nos abraça, ele nos fortalece e ele se revela. E Neemias, então, toma uma atitude. Ele encoraja, mas ele encoraja e também organiza a estratégia. E o relato do capítulo 4 vai mostrar que as pessoas estão equipadas. Elas trabalham, mas elas estão equipadas. Ele convida outras pessoas para vigiarem enquanto os trabalhadores estão trabalhando, mas os próprios trabalhadores estão equipados para se proteger e entrar em combate. Muito interessante, que até os trabalhadores que carregavam material, eles estavam equipados para combate. E o próprio Neemias caminhava com uma pessoa que tocava a trombeta. Por quê? Porque ao toque da trombeta, imediatamente eles deveriam avançar para um combate. Então, eles não poderiam só trabalhar, eles deveriam trabalhar e estar prontos para o combate. Algumas vezes a gente acha, né, que à medida que a gente precisar de uma atitude, dizer um não, se posicionar, que a gente vai ter tempo para se preparar. Não, o tempo é todo dia. Jesus estava pronto em toda ocasião para encontrar fariseus, para encontrar opositores, para encontrar qualquer pessoa que o questionasse. Ele estava pronto. Será que eu e você, nós temos estado assim, prontos, com a palavra, com a oração, com a disposição para servir a Deus, para ser instruído por Ele, para relembrar que nós precisamos ter atenção e cuidado com as coisas que Deus nos entregou? E o interessante é que Neemias levanta uma palavra e ele estimula essas pessoas dizendo, lutem pelas suas famílias. Ele não só usava as famílias para vigiar o próprio muro, mas ele diz para essas pessoas que elas deveriam também se colocar em posição de atenção pelos outros, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelos seus irmãos. Quantas vezes a gente é capaz de orar, fazer jejum, vigília, pelas nossas coisas, pelas coisas que a gente deseja. Mas quando se trata da nação, quando se trata do irmão, do prédio, do bairro, a gente
comenta, fala e segue adiante, ou então é naquele momento e acabou. A gente não se mantém atento. Então, como é importante, né, agora que a gente está vendo mundialmente o mundo sofrendo com fogo, com vento, com chuva, com doença, como é importante nós estarmos em sintonia. Neemias estava em sintonia lá em Suzã, longe da cidade de Israel, mas Neemias está também em sintonia e atento ao comando de Deus, com seu coração erguido para clamar ao Senhor dentro da própria cidade, nas lutas da cidade, na dificuldade que ele está vendo ali no meio da construção. Neemias, ele está sempre atento. E nós precisamos disso, estar atento aos movimentos e ter estratégia. E ele rapidamente, ele dá as estratégias e todo o povo se une, então, para essa situação. Eles estão prontos. Nós precisamos estar prontos para as situações da nossa vida. Há coisas que a gente pensa, só quando eu passar é que eu vou ver. Não, a gente tem que pensar, tem que fazer exames preventivos, né? A gente precisa fazer projetos. Ah, mas eu estou no meio da crise. Eu estou no meio da crise, mas se Deus quiser, essa crise acaba. E eu estou no meio da crise, a crise se prolonga, o meu projeto tem que se ajustar dentro da crise. Então, nós não podemos esperar a crise chegar, não podemos ouvir as coisas, nós temos que também ter atitude espiritual. E a primeira atitude é a oração, é colocar diante de Deus, para que Deus, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, esse Deus nos instruir. E a sua palavra, a Bíblia, ela revela o desejo de Deus, o propósito de Deus. Mas é preciso que nós tenhamos não só uma leitura e nem só um desabafo com Deus. É preciso que a gente tenha confiança. Confiança que a nossa oração está sendo ouvida, confiança que a palavra de Deus instrui e é solução. É uma palavra de sabedoria e uma palavra que revela o propósito desse Deus que tudo vê. Então, quando nós estamos atravessando dificuldades, temos que ter a atenção e a estratégia que Neemias teve. Neemias estava pronto para fazer o seu trabalho e seguir em frente, mas Neemias estava pronto para combater caso fosse necessário. Mas Neemias também estava pronto para acionar a chamada de todo o povo. Então, nós estamos sendo convocados a orar, nós estamos sendo convocados a ler a palavra, nós estamos convocados a ter a nossa vida não paralisada, mas atuante, produtiva, apesar de todas as más notícias, apesar das notícias de perda sobre perda, mas a palavra de Deus diz que é de glória em glória que o Filho de Deus anda, é de graça em graça, é na dependência do Espírito Santo, é na pessoa e na intervenção do poder de Deus que se faz através do nome exclusivo de Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou, e por isso é capaz de fazer ponte entre Deus e os homens. E por isso ele nos conduz com o seu Espírito, com a sua orientação. É por isso que nós devemos ter atenção aos movimentos de Deus, conhecer como reagir aos dias maus. Nós vamos conhecer conhecendo a palavra. Neemias é um dos exemplos, mas a palavra de Deus tem vários exemplos de nações em crise, nações em reconstrução, nações em situações de enfrentamento. Jesus, quando esteve na terra fisicamente, ele foi essa ponte. Ele traduziu o desejo de Deus aos homens. Ele se entregou por nós em sacrifício, mas ele também nos colocou numa liberdade de falarmos direto com Deus e de usufruirmos das suas respostas, da sua intimidade. Então, é preciso que nós estejamos prontos, é preciso que nós estejamos atentos. E isso se faz quando nós clamamos pelo nome de Jesus, quando nós buscamos conhecer as atitudes de Jesus e seguir as atitudes de Jesus, porque ele esteve na terra, enfrentou problemas e não pecou. Ele esteve na terra, ele enfrentou dificuldades e obedeceu. Então, se parece difícil, impossível atravessarmos as nossas dificuldades, lembre-se, o próprio Jesus já nos deu o exemplo.
mas a palavra de Deus e a trajetória do povo de Deus nos mostra como reagirmos com dependência, com prontidão, com atenção àquilo que Deus está falando. E eu quero orar por você que está ouvindo essa palavra. Se você estiver em dias difíceis, como disse a música que nós ouvimos, se você estiver em momentos em que parece que é perda sobre perda, lembre-se que Deus tem solução. E às vezes a solução aparece assim, como apareceu na vida de Neemias, sem a gente esperar, sem saber o momento e a hora, mas ela se abre com todas as possibilidades. Esteja pronto, com seu coração disposto. Não deixe o desânimo, não deixe o medo te vencer. Mas lembre-se que Jesus, ele venceu a morte e você também vai vencer a aparência de morte. Você também vai vencer as dificuldades que se fazem para você, se você clamar no nome exclusivo de Jesus. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus e deixou a sua palavra, mostrando como Neemias estava pronto e confiante na oração. E hoje, confiantes que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, nós também queremos te apresentar a nossa terra, a nossa nação, os nossos governos, Senhor, os nossos hospitais, as instituições. Nós sabemos que esse é um tempo de sofrimento para a nossa terra, mas não só para a nossa terra, mas também para os países, para os estrangeiros, Senhor, principalmente por aquele conflito ali no Afeganistão. Tu conheces os nossos limites, tu conheces, Senhor, o nosso coração que se abate, como Neemias, quando a gente percebe perdas sobre perdas. E nós queremos te dizer que nós cremos que o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus protetor, o Senhor é o Deus que sabe nos guardar e sabe reverter esse processo que parece que não tem solução, mas tu sabes. E nós queremos te pedir, apronta o nosso ânimo, apronta a nossa mente, apronta o nosso coração, dá-nos disposição para levantarmos os nossos muros, Senhor, e dizermos que não vamos nos deixar vencer por aquilo que estamos olhando ou ouvindo, mas que o nosso coração esteja cheio da tua palavra, a nossa vida cheia da tua alegria, a tua força seja renovada em nós. Por isso nós te pedimos o nome de Jesus. Senhor, aquieta esse coração que hoje se derrama diante de ti e que essa pessoa possa receber. E cada um de nós possa receber hoje, nessa noite, o renovo, a força, o vigor e ter os seus muros levantados, ter os limites, que nós saibamos bem os nossos limites, em nome de Jesus, que a gente não se deixe vencer por tristezas, porque motivos temos, mas a esperança e a confiança de que a nossa palavra não é vã, ela não se perde, porque o Senhor recolhe as nossas orações. E te agradeço, em nome de Jesus. Amém.